surgir e com ele um novo amanhã. Só depende de você ser feliz. Cristo diz: vem, vem, vem. Um novo dia vai surgir. A paz do Senhor Jesus. Estamos começando o programa Pensando Juntos. E dá tempo, você pode ligar para alguém agora, chama a sua família, reúna todos e vamos pensar juntos. E eu tenho certeza que será mais um momento de edificação para você, para sua casa. Eu cantei, um novo dia vai surgir e com ele um novo amanhã. Mas isso depende de mim, depende de você. E é importante entender isso porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Eu estou aqui com um time mais do que especial, como sempre, né? Todos os sábados na tela da TV Remanso. Esses pastores, pensando juntos, pastor Marcelo, pastor Paulo Atos, eu costumo chamar Paulo Atos dos Apóstolos, o pastor Patrício, é uma alegria estarmos juntos, né? Com certeza, né, pastor Pato? E sempre bom estar aqui com os pastores, pastor Marcelo, pastor Paulo Atos. O senhor estava um pouco desaparecido aí, né, mas está de volta, né? Glórias a Deus por isso. E para você que está em casa, o meu muito obrigado por você estar aí, de olho fixo na TV, para aprender um pouco mais com esses homens de Deus cheios de sabedoria. E o tema hoje, né, gente, um tema tão interessante, a gente nem vai parar, Quer dizer, tem que parar porque está lá do outro lado da câmera, está o irmão Sandro querendo sempre dar uma... Mas o tema hoje, pastor Paulo, pastor Marcelo, a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade. É isso que consiste a nossa fé, pastor. É verdade. Infelizmente, quando a gente fala de verdadeira, significa que existem as falsas. Isso. Infelizmente, aquilo que é falso, como a gente pensa, talvez é o oposto da verdade, mas não é. É aquilo que é parecido. Às vezes alguém compra aqui uma roupa falsa de uma marca falsa, é bem parecidinho, mas na verdade não é. A verdadeira felicidade só está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade. E para trazer aqui um comentário sobre a verdadeira felicidade, pastores, por que não falar do texto a qual Jesus mencionou para a gente, o texto das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados são os pobres de espíritos, ou seja, aqueles que são humildes de espírito. Na verdade, quando Jesus está falando ali de humildade, são pessoas que são dependentes do próprio Cristo. Verdade? Olha só, você que está em casa nos assistindo, o programa já começou, viu, gente? Nós vamos para o intervalo, não. Já começou o programa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar você com a sua família aí, esta manhã, esse momento, manhã de sábado. Para nós hoje é uma manhã de sábado, meio-dia, mas de repente você está assistindo pela internet, né? Você está, quem sabe, no seu apartamento, ou é pela manhã, ou à tarde, ou à noite. O importante é que você está ligado nesse programa, entendendo que em Jesus tem a verdadeira felicidade. E olha, a gente vai com o povo de casa. Eu gostei da segunda voz, eu gostei. Vamos lá. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Alegria, que coisa linda, né, gente? Você sabe de uma coisa? Olha, eu gosto muito do versículo 5 do Salmo 84, quando diz assim: bem-aventurado é o homem, olha, falando das bem-aventuranças, bem-aventurado significa feliz duas vezes, né? E o tema é a verdadeira felicidade.
Então assim, bem-aventurado é o homem cuja esperança está em Deus e em cujo coração tem os caminhos aplainados, caminhos retos. E passando ele por caminhos áridos, transforma em mananciais, e as primeiras águas enche os seus tanques. Eu acho isso, pastor Marcelo, pastor Paulo, pastor Patrício, você que está em casa, eu acho tão interessante esse versículo, porque diz assim, olha, quando o homem tem a esperança em Deus, ele é bem-aventurado. E em cujo coração tem os caminhos aplainados. Aí está o segredo, pastor Paulo. Você falou agora há pouco, se tem um verdadeiro é porque tem um falso. Então assim, a verdadeira felicidade, será que felicidade é você nunca chorar? Será que felicidade é você, tudo que você pensar dá Nunca certo? sofrer, Sim. nunca sentir dor. Porque vai ter coisas, eu acredito, pastor Patrício, você que está em casa precisa atentar para isso, vai ter coisas que a gente sonha que não vai realizar. E outra, né, pastor? E aí? Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque Deus venceu o mundo. Você também pode vencer o mundo. E a questão de a verdadeira felicidade, quando diz assim, o coração do homem, quando a esperança dele é Deus, no coração tem um caminho reto, que significa dizer que felicidade é um caminho pelo lado de dentro, não é pelo lado de fora. Porque a tendência do ser humano, você que está em casa, eu não sei de repente o que você está passando agora, mas quem sabe você com seu esposo, filhos, eu não sei o seu relacionamento, mas de repente você acha que as coisas que estão do lado de fora é que está sendo a causa, digamos assim, da sua falta de felicidade. Ou infelicidade. Ou infelicidade. Mas de repente pode ser algo que esteja dentro de você. Verdade. É porque está dizendo a palavra, bem-aventurado é o homem cuja esperança está em Deus, em cujo coração tem os caminhos retos. Se o caminho do lado de dentro está bagunçado, tudo que está do lado de fora, com certeza não vai contribuir. Não vai, né? E se tratando da bem-aventurança, por que, pastor Marcelo? Que aí diz o seguinte, se existe a bem-aventurança, vamos aqui fazer avaliar aqui esse versículo. Bem-aventurado, vamos dizer assim, os pacificadores. Por quê? Herdarão o reino de Deus. Né? Então, o contrário das bem-aventuranças também não é verdadeiro? Com certeza. Então, se tem os bem-aventurados, vai ter os maus. E aí? Reprovados 2 vezes. Então, exatamente. Mal-aventurado, se é um pacificador, quem é um pacificador? O que você está em casa? Você está fazendo o quê? Você está colocando mais lenha na fogueira, complicando mais as situações, ou você está sendo um pacificador? Porque o caminho da felicidade é as bem-aventuranças. Com certeza. Com certeza, pastor. Né? Na verdade, nós temos uma ideia de que a felicidade é só estar sorrindo. Exatamente. E a gente observa no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, que Paulo vai falar do espinho na carne. E todo crente, toda pessoa, todo mundo tem um espinho na carne. Só que aí, o que nós precisamos entender, que é isso que o pastor Marcos Aurélio está falando, é que aquele que coloca seus pensamentos em Deus, a sua vida em Deus, ele se torna feliz. Como o Salmo 23 pode dizer, pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas falta o arroz, falta o feijão, falta muita coisa, mas se eu tenho o Senhor, que é o meu pastor, eu serei suprido. Em nome de Jesus. Interessante, pastores, que em cima do pastor Paulo Atos nos trouxe aqui, também Tiago, ele fala uma coisa interessante a respeito da alegria e que muitas das vezes a gente não percebe, mas ele diz assim, ó, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Agora observe, quem imagina que você passar por provação, por tribulação, e Tiago também diz, ó, tende por motivo de muita alegria. Agora há um propósito de Deus nesse quesito, porque quando você passa pela provação, verdadeiramente é porque Deus está provando para quê? Para que você seja reprovado? Não, mas para que você seja aprovado e verdadeiramente você venha a ser burilado por Deus
e perseverar nos caminhos do Senhor. Interessante, pastor Marcelo, é o seguinte, completa o Salmo 84, versículo 5, que ele diz assim, a segunda parte é essa, quer dizer, você está sendo aprovado por Deus, lapidado por Deus no meio dessa tribulação, porque o Senhor é o meu pastor, Que nada me faltará, mas falta alguma coisa. Mas esse falta alguma coisa é justamente o aperfeiçoamento. Porque aí o que diz lá no versículo 5 do Salmo 84? E passando ele quem? O homem que tem esperança em Deus e o coração tem os caminhos aplainados, passando ele por caminhos áridos, transforma em mananciais, olha aí. E as primeiras águas enchem os seus tanques. Então a felicidade tem um caminho, né? Tem um caminho. E o caminho Muito é bem. árido. Muito bem. Mas graças a Deus que o manancial chega. Porque quando você está resolvendo pelo lado de dentro, esse caminho árido que você passa vai ser transformado em mananciais. Transformado. E uma coisa interessante também que em Gálatas, né, Paulo quando escreve, ele diz que há o fruto do Espírito Santo. E no fruto do Espírito Santo existe uma característica bem peculiar daqueles que o têm, que é a alegria interna, que é aquilo que você falou, né? Vem de dentro para fora. E aquilo que o pastor Ades falou, quando dentro está perfeito, em alegria, está em harmonia, com certeza esse caminho árido será transformado. Que disse o apóstolo Paulo, meus irmãos, na carta aos Filipenses, onde ele vai falar ali sobre a alegria, e ele diz assim, ó, aprendi a viver em abundância, na escassez, só que é interessante que depois ele vai concluir dizendo assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa linda, né? Gente, olha, nós vamos dar um tempinho, mas encerrar esse momentinho aqui cantando mais um pouquinho. Eu gostei, viu? Eu gostei. E você vai ficar com uma canção da irmã Bruna, né? E ela vai estar louvando a Deus e a gente vai voltar. Mas vamos encerrar esse momentinho aqui declarando mais uma vez. E ainda se noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eita, coisa bonita! Conheceis o caminho
graças a Deus, né? Você ficou com essa canção aí, a Bruna, louvando a Deus. E a gente está aqui para cantar também, se for preciso, né, pastor Paulo? E continuar. Mas olha, gente, eu tenho eu acho interessante uma frase quando diz assim: felicidade não consiste em alcançar o que deseja. Felicidade é gostar do que tem. E isso traz pra gente o conceito de felicidade também, né? Para você que está em casa, felicidade é ser satisfeito, satisfeitíssimo, né? Ou abastecido. E geralmente as pessoas têm a infelicidade porque não são satisfeitos com aquilo que já tem, né? Não estou dizendo que você não deve buscar seus sonhos, não é isso. Mas tem que ser satisfeito com aquilo que Deus já proporcionou para a sua vida. É isso, e isso é gratidão. Porque a felicidade tem a ver com gratidão, né, pastor Marcelo, pastor Paulo Atos? Porque assim, olha, você que está em casa, de repente você está dizendo assim: ah, mas eu vou ser feliz. Por exemplo, nós estamos terminando o ano de 2018, né? Vai chegar 2019. Que 2019 seja feliz. Olha lá, que 2019 seja feliz ou que eu seja feliz, né? Feliz ano novo. Eu até costumo dizer assim, quando está na virada do ano, aí que a gente começa a se cumprimentar na igreja, eu disse: olha, diga assim para mim: feliz Marcos Novo. Por quê? Porque a questão está em realmente você mudar, né? Você mudar. Então assim, felicidade não é alcançar o que deseja, é gostar do que tem, porque sempre a gente vai estar desejando algo. E aí a pessoa diz: não, olha, o ano que vem, se de repente meu salário aumentar, eu vou ser feliz. Ou se Deus mudar meu esposo, eu vou ser feliz. Ganhar na loteria. Eu vou ser feliz. É interessante, né? pastor Marcos, que às vezes a gente só associa ou vem atrelar essa questão da felicidade se de fato a gente vem alcançar uma bênção. Exatamente. E quando a gente percebe na Bíblia, e me vem um texto aqui na mente, que é Salmo 32, o salmista ali era o rei Davi, era um homem de posses, que tinha tudo, mas ele diz: bem-aventurado é aquele cujo Deus anula a sua iniquidade. É verdade, pastor? Com certeza. Na verdade, como nós estamos aqui citando, todo mundo tem essa ideia do ter. Para ser feliz. Para ser feliz. Mas na verdade, se você compra um carro novo, passa-se alguns meses, você já está insatisfeito. Você compra um celular novo, um iPhone, tem aí já caminhando para o 10 aí já, e você não consegue alcançar a tecnologia, você não consegue alcançar nada disso para poder se satisfazer. Então, a felicidade, eu acho que esse pode ser até um primeiro ponto para nós trabalharmos, não é o ter. A felicidade, na verdade, vai muito além disso. Claro. A gente passa por lutas. Se eu perguntar para os pastores, para o pastor Marcelo, pastor Marcos, pastor Patrício, quem não passa por dificuldade, todo mundo vai levantar as mãos. Mas só que tem crente, pastor, que está passando por dificuldade, tem luta, está faltando, como a gente brincou agora há pouco, o arroz, o feijão, mas está igual o irmão Lázaro canta, passando pela prova e dando glória a Deus. Então, não é o ter, mas é o ser em Cristo Jesus. E o interessante, quando o pastor Marcelo fala das bem-aventuranças, no Mateus 5, o versículo 4 é uma coisa interessante, que diz, prova exatamente que felicidade não é você nunca não chorar, digamos assim, né? Porque se você decidir hoje realmente não chorar, mostra que você é insensível. Então, se bem-aventurados que choram porque serão consolados, o contrário seria como? Mal-aventurado, insensível, os que não choram. É porque vai chorar para sempre um dia. Aí que é o problema. Porque como o pastor Paulatos no bloco anterior, vamos considerar assim, disse que felicidade é um caminho que a gente tem para percorrer. Então, se é um caminho, se você decide hoje, não, é porque minha natureza é assim mesmo, né? Meus pais eram assim, meus avós, então eu sou desse jeito. Mas um dia vai... Pastor, mas se a gente atrela a nossa felicidade a alguém, a gente só tem a limitar. Isso mesmo. Só tem a perder. Se eu coloco a minha felicidade, por exemplo, só no meu cônjuge, ou então em alguém, infelizmente eu não vou avançar. Eu me lembro, pastores, o rei Salomão, também, que era um homem de poder, que tinha o que queria, né? Um homem de posses,
Mas é interessante quando ele está escrevendo o livro de Eclesiastes, ele, ali no capítulo 2, ele fala que de tudo que ele desejou, ele verdadeiramente consumou. Ele fala de toda a sabedoria que ele de fato quis obter, ele teve. E de tudo que ele quis conquistar com o seu trabalho também ele teve. Mas, observe qual é a resposta que ele dá. Tudo isso é vaidade. E ele conclui dizendo que de tudo que tem ouvido, visto, o fim de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. E aí, você sabe o que acontece? Eu fico assim, como nós vamos nos completando. Eu sei que você está em casa, está assim muito feliz, né? Eu até estou olhando pelo tempo ali, porque eu não sei nem, acho que tem muito tempo de gravar o programa, eu estou assim já um pouco nervoso. Mas olha só, você que está em casa, gente, é interessante isso. Porque a questão não está, porque amanhã, 2019, pode ser que não chegue. Eu sempre digo, e isso é verdade, tem 2 dias no ano pelos quais a gente não faz nada por ele. Um se chama ontem, já acabou, né? Salomão diz lá em Eclesiastes que não há ninguém que tenha o poder de parar o tempo, nem o domínio sobre o dia da morte. O outro é amanhã, né? A gente não pode fazer nada por ele. Então, assim, você, lembro agora que o pastor Paulo Atos falou assim, às vezes a gente atrela a felicidade a uma pessoa, e às vezes a gente se anula, recua, porque a gente também pode estar proporcionando felicidade para outra pessoa. Verdade. Né? E um texto interessante, pastor, ou pastores, amigos, irmãos, você que está nos assistindo, Lucas 6,31, como quereis que os homens vos façam, fazer vós também a eles. Está aí. Quer dizer, que eu quero que o pastor Paulo Atos me trate bem, mas eu não trato ele bem. Proporcione alegria. Eu quero que o pastor Marcelo me proporcione alegria, mas eu não faço nada também. E aí sobra em tudo isso, essa mensagem que Jesus dá aí, e para você que está em casa, entender isso, que parte de um princípio, né? A lei da semeadura. Isso. E se você plantar, você também colherá. Então plante mais carinho, mais abraço, plante mais sorriso, plante mais amor, mais alegria, e assim você com certeza vai colher isso em dobro. E partindo do raciocínio do pastor Paulo Atos, que a felicidade é um caminho, nesse caminho, nesse percurso, vai ter dia e vai ter noite. E essa noite pode ser traiçoeira. Mas e aí? Mas aí que semente você plantou? Porque vai ter uma colheita. Então, se a felicidade é um caminho, e aí você entende do caminho que Salomão percorreu, ele disse que de tudo ele viu que é temer a Deus. Guardar a sua palavra. Pastores, que E guardar a palavra. Trazendo também para a palavra do nosso mestre, né? Porque não falar do nosso mestre Jesus, Verdade. que disse: bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça. O que é isso? Para você que está aí nos assistindo, fome e sede de justiça. É na verdade, meus irmãos, que a verdadeira felicidade, ela está relacionada com aqueles que querem, que desejam ter um verdadeiro relacionamento com Deus. É verdade? Que é a própria justiça. Na E verdade, interessante assim, se for a gente pensar nisso, eu até sugiro, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcelo, que sugeriu esse tema. E pastor Paulo Atos, por que não a gente continuar na semana que vem? Porque é um Claro. assunto tão Com certeza, interessante, com certeza. porque as pessoas estão, se tem a verdadeira felicidade, tem uma falsa. Eu gostei da sua colocação, e as pessoas em casa precisam estar se aperfeiçoando nisso, porque esse caminho a gente está percorrendo ele, né? Claro. E quando você fala de bem-aventurado, que tem fome e sede de justiça, você que está em casa, olha, fome e sede de justiça não é justiça de vingança, é diferente. É a questão de ser justo. Por exemplo, tem pessoas que a gente não tem relacionamento com elas, mas se você de repente está na rua e você vê um carro de uma pessoa, ela dando ré, por exemplo, às vezes vai cair num buraco. Como você é justo, tem fome e sede de justiça, mesmo que você não tenha relacionamento com aquela pessoa, você vai correr e dizer assim, ó, e avisar, não, pera, porque o carro está caindo. Verdade. Porque você tem fome e sede de justiça, você é justo. E pastor, e o que dizer de que a felicidade verdadeira, ela não está associada dependendo do seu patamar social. Se você é pobre, Isso. se você é rico,
E um exemplo desta fome e sede de justiça, um dos exemplos segundo a Bíblia é Bartimeu, que era um homem que estava ali pedindo esmola, mas ele estava querendo relacionamento com Deus. Um outro exemplo, o próprio Zaqueu. Quando Jesus vai entrar ali na cidade de Jericó, a Bíblia diz que era um homem rico, mas também queria ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, a verdadeira felicidade, ela está associada Ao Senhor Jesus. a relacionamento com o verdadeiro Cristo Jesus. Porque, como o pastor Patrício falou, é de dentro para fora. É de E dentro o nosso, pra fora. nosso Deus está dizendo o seguinte, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas É verdade. fluirão do seu interior Aleluia. e saltará para a vida eterna em Cristo Jesus. Já estou dizendo que nosso tempo está acabando, gente. A gente volta, vocês concordam a gente voltar com esse, continuando? Sim. Com E eu certeza. até digo o seguinte, a gente continuar com esse texto, as bem-aventuranças, pegando versículo por versículo das bem-aventuranças, cada um se tratando, porque bem-aventurado é feliz. Então a gente Com voltar com esse texto. E aí, o que vocês acham? Com Amém. certeza. Estamos decididos aqui no ata, no programa, glória a Deus. mas tudo bem. Olha, é uma alegria, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, né? E ore por nós, né? Nós precisamos de oração. Esse programa é um programa que veio do coração de Deus para o nosso coração, e eu tenho certeza que você e sua casa têm sido edificados com este programa, né, pastores? Com Amém. certeza. A felicidade só está em Cristo Jesus. A verdadeira felicidade você só vai encontrar no Mestre, que é o nosso Salvador. Procure uma igreja evangélica mais próxima de você e ouça falar desse maravilhoso Cristo que traz para o nosso coração a verdadeira felicidade. Graças a Deus. E olha só, eu peço licença aos pastores para dizer quem está em casa, para continuar aí, não sair, porque logo vai estar vindo o programa aí, Momento Peniel, com o pastor Gilberto. Pastor Gilberto. E em seguida vai ter o programa Cálice da Esperança com o pastor Roberval. É verdade. Certo? Então, Olha. felicidade não é alcançar o que deseja. Felicidade é gostar do que tem. Aqui é tudo do coração de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe. Amém. E ainda se vier Noites traiçoeiras, Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.